No vídeo de hoje eu comprei dois fundos imobiliários e vou mostrar na prática para vocês como que foi essa operação e também como que eu escolhi esses fundos imobiliários para compor minha carteira. Então, se você quer descobrir como que eu analiso esses fundos imobiliários e também como que faz para comprar eles na prática, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como está funcionando a minha carteira de investimentos. Esse é mais um vídeo aqui na série do nosso canal, onde eu mostro meus investimentos na prática para vocês, como que está funcionando. E hoje é o nosso segundo aporte aqui da carteira do canal, onde eu comprei dois ativos aqui, dois fundos imobiliários para compor nossa carteira de investimento. E eu vou mostrar na prática para vocês quais fundos eu escolhi e por que também eu escolhi esses fundos para nossos investimentos. Então chega de enrolação, deixa seu like aqui embaixo e também se inscreve aqui no canal para você melhorar o seu conhecimento em relação a finanças, investimentos e acompanhar essa saga que está muito boa. Pessoal, entrando aqui na minha conta da Rico, onde é a corretora onde eu compro os meus fundos imobiliários, compro minhas ações, investimentos, tudo em renda variável é aqui na Rico. E como vocês podem ver, o nosso saldo total investido aqui está em R$ 5.853,45. Mas aqui nós temos um saldo projetado de menos 964, onde é o aporte que eu fiz no dia de hoje. Então foi em dois fundos imobiliários. Então se eu vim aqui para baixo, ele vai dar aqui os fundos imobiliários onde eu comprei. Então foi o Razag, onde eu fiz mais um aporte aqui. Eu já tinha esse fundo imobiliário e fiz um aumento aí da nossa posição. Então abrindo aqui, a quantidade total 127 cotas desse fundo. E se eu for lá no MyProfit, ainda ele não consolidou a carteira aqui. Então, eu tenho 69. Então, fazendo uma conta aqui bem rápido, 127 menos 69, eu comprei aí 58 cotas dele. Eu vou deixar aqui o print da operação que eu fiz, mostrando para vocês qual foi o preço, quanta quantidade que eu comprei e tudo mais do Razag. E também aqui na Rico, se eu for ver, eu também aumentei minha posição em MXRF11. Então, quantidade aqui que eu tenho, 135 cotas. E se eu for lá no MyProfit, ele tem aqui 80 cotas. Então, 135 menos 80, 135 menos 80 cotas, eu comprei aí 55 cotas do MXRF11. Então foi esses dois fundos imobiliários que eu fiz um aporte no dia de hoje. Vou deixar aqui também a comprovação das 55 cotas, onde foi a ordem executada aí na Rico. Então agora vem o ponto como que eu cheguei a essa conclusão para eu comprar Razag 11 e MXRF11. Então, se eu for vir aqui, um dos primeiros pontos que eu vejo aqui é o meu preço médio. Então, meu preço médio estava em 9,71 e 9,48. O mesmo preço aqui, ó, do MyProfit, 9,71 e 9,49. Então, tá bem próximo aí, algum erro de arredondamento. Então, esse foi um ponto onde eu cheguei. E eu venho aqui e analiso no Funds Explorer. Então, se eu puxar aqui Razag 11, e vamos analisar esse primeiro fundo, como que eu faço a minha análise. Então, entrando aqui no Razag, eu vejo aqui que o valor patrimonial dele é o meu primeiro ponto onde que eu vejo. Está em R$ 9,63. Então, se eu for ver lá no MyProfit, o meu preço médio ele já estava custando abaixo do valor que ele vale realmente, que é R$ 9,63, como está aqui no site. E o que prova isso é o PVP. Então, quando ele está abaixo de 1, está dizendo que ele está sendo negociado com desconto. Então, ele está sendo negociado hoje a R$ 8,54. Então, ele está abaixo do seu valor patrimonial, que é R$ 9,63. Então, esse foi o segundo ponto onde eu quis aportar mais no Razag 11. E ele é um fundo de agronegócio aqui do Brasil. Então, ele tem um rendimento muito bom também. Nos últimos 12 meses, ele pagou aí 15,5%. O último rendimento dele foi de 12 centavos. Também aí é o terceiro ponto onde eu consegui aí analisar para investir nesse fundo, porque é um investimento
extremamente bom para um fundo imobiliário. A liquidez dele, média diária, está aí na faixa de 1,2 milhões de negociação por dia. Então, é muito líquido esse fundo, fazendo um patrimônio líquido aí de 655 milhões. Então, o patrimônio dele não é um dos mais altos, mas está muito bom. Descendo mais para baixo aqui, então, aqui tem os rendimentos deles, que eles foi pago, né, 12 centavos, 36 em 3 meses, em um ano pagou 1,33. Pegando aqui no gráfico de dividendos, e eu colocar no máximo, podemos ver que ele é muito, mas muito estável aqui no pagamento de dividendos. Então ele fica na faixa de 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12 centavos todo mês. Aqui ó, já faz vários e vários meses que ele não abaixa de 11, 12 centavos todo mês. E ele também paga aí 1,4, 1,5, 1,3% aí de dividend yield todo mês. Então aqui já chegou a pagar aí na faixa de 2% lá no começo do fundo. Então vindo mais para baixo aqui nós também podemos fazer uma comparação com outros ativos semelhantes ao Razag 11. Então outro fundo aí que é muito utilizado também como um fundo de agro é o Snag 11. Então vamos fazer uma comparação entre os dois. O patrimônio líquido do Razag é maior, então já podemos ver aqui uma estrelinha. A cotação dele não interfere muito, mas está um pouco menor do que o Snag 11. O valor patrimonial por cota dele custa 10,9 e do Razag 9,63, como nós vimos. Então os dois estão sendo negociados em uma cotação mais baixa do que ele realmente vale. O seu patrimônio vale 9,63 por cota e nós estamos pagando aí 8,73 no dia de hoje do Razag. E também do Snag 11, ele está custando aí 10,09 centavos. E ele está sendo negociado a 9,58. Então você está comprando um fundo com desconto. Aqui nós estamos comprando a 0,90 e o Snag 0,95. A liquidez média diária do Razag e do Snag é praticamente a mesma. 1,1, 1,2 milhões de negociação por dia aí. Aqui já na parte dos cotistas, o Snag 11 tem aí 111 mil cotistas, enquanto o Razag tem 80 mil aí, quase 79.200. O rendimento aqui, o último rendimento, foi de 0,11 do Snag e 0,12 do Razag. Então o dividend yield mensal do Razag está maior que o Snag 11 e o dividend yield também dos últimos 12 meses está bem parecido aí, 1,33 quanto a 1,25. Então são dois fundos aí que nós podemos comparar, então basicamente muito em linha, os dois estão bem próximos, então são fundos muito grandes de agronegócio que são bem próximos, e eu escolhi o Razag porque eu já tinha minha carteira e ele está sendo negociado mais barato do que ele realmente vale. Essa comparação aqui foi fundamental para fazer a minha decisão de investimento. Eu estava em dúvida entre o Snag 11 e o Razag que eu já tinha. E essa comparação foi o que fez eu decidir investir no Razag 11. Então essa foi a comparação que eu fiz e a minha análise que eu fiz para investir no Razag 11 e também para aumentar a minha posição que eu já tinha nele. Então o preço médio influenciou bastante, então eu consigo diminuir esse preço médio para aumentar aqui o meu ganho num longo prazo e também conseguir aí comprar um fundo que ele está sendo negociado abaixo do valor do que ele realmente está valendo no mercado hoje, porque os fundos imobiliários deu uma queda bastante grande aí em todos os setores, então é a hora de aproveitar para investir nesses fundos. O outro fundo então que eu investi foi o MXRF11. Pesquisando ele aqui, vou entrar nele. Ele é um dos maiores fundos de papel aqui listado na Bolsa Brasileira. Então, ele tem uma liquidez média aí diária de 11 milhões de reais de negociação todo dia. Então, ele é um fundo basicamente muito grande. E o meu preço médio também foi um dos impactos aqui onde eu fiz essa decisão. Ele estava em 9,71 e aqui também no My Profit também estava 9,71. Então, ele estava bem alto. O valor patrimonial dele está aí na casa de 9,27. Então, eu estava visando abaixar esse preço médio para tentar igualar aí o valor patrimonial que ele está sendo negociado. E ele está sendo negociado no dia de hoje a 9,11, se eu não me engano.
Então eu vou deixar aqui também a nota de negociação que eu fiz. E a análise que eu fiz também foi no valor patrimonial, está em 9,27 e eu paguei aí em torno de 9,11, se eu não me engano. E então ele está sendo negociado abaixo também do valor que ele realmente vale. Ele está a 0,98 o PVP dele. Se ele estivesse acima de 1, então ele está sendo negociado a um valor acima do que realmente ele vale. Então o patrimônio líquido do fundo é 4 bilhões de reais. Então é um fundo extremamente sólido. O rendimento dele dos últimos 12 meses foi aí de 12,6% ao ano, né? Então, vindo aqui para baixo, nós conseguimos ver que o pagamento dele também é muito estável do MXRF. Ele foi lançado lá em 2016 e sempre pagou rendimentos estáveis desde o começo do seu lançamento. Então, vindo aqui, ele está pagando aí numa média de 1,20, 1,1, 1,20% de rendimento todo mês. Ó, aqui deu uma baixada nesses últimos tempos, porque os fundos imobiliários caíram bastante nesses últimos tempos, então ele também deu uma equilibrada nos dividendos. Descendo mais para baixo aqui também nós podemos fazer uma comparação. Podemos comparar aqui com o CPTS, que é um outro fundo de papel. Então, clicando aqui em comparar, o patrimônio deles, aí o do CPTS, é quase 3 bilhões, o MXRF está com 4,1 bilhões, a cotação dele no dia de hoje 9,10, do CPTS está em 7, valor patrimonial por cota também está sendo negociado abaixo do CPTS. Então aqui o MXRF está em 0,98%, né, da sua cota, e o contra o CPTS que está em 0,84%. Então ele também está sendo negociado aí abaixo de 1 o PVP dele. E a liquidez média diária do MXRF está aí em 9,6 e o CPTS 7,7. Então uma liquidez muito boa também do CPTS. Já em cotistas, o MXRF é o maior fundo com o maior número de cotistas na bolsa. Então ele está com 1.280.000 cotistas contra o CPTS que está em 355 mil. Então é imoral comparar o número de cotistas do MXRF11, que é o maior fundo aí de papel da bolsa. O último rendimento dos dois foi bem semelhante, 0,9 e 0,8. O yield mensal dele 12,49 e aqui 12,54. Aqui o yield, acho que aqui está até trocado aqui no Funds Explorers. O yield mensal tá 1,14 e 0,92. Aqui é o yield anual, que está muito estranho, 12% no mês, né? Então aqui o yield anual dele 12,49 e 12,54. Então descendo mais aqui para baixo, nós podemos ver como que está sendo aqui o comparador de dividend yield do MXRF. Ele está pagando aí na faixa de 12% ao ano. Setores de papéis aí estão pagando 14% e a categoria do fundo está pagando também 14%. E o mercado, a média do IFIX, que é o mercado de fundo imobiliário, está pagando 14%. Mas como é um fundo muito sólido, não sofre tanta variação, ele está pagando um pouquinho menos, então ele é um pouco mais conservador. E aqui também nós podemos fazer uma simulação de dividendos. Então se eu tiver 100 cotas aqui do MXRF11, em um mês eu vou ganhar aqui 9,50 de acordo com o último rendimento dele. Então eu posso fazer várias brincadeiras aqui. Se eu tiver 1.000 cotas, vou receber R$ 95 por mês. Em 12 meses, vou receber 1.140. Então aqui dá para fazer várias brincadeiras. Mas basicamente o que eu decidi para investir nesse fundo foi aqui o valor patrimonial estar menor. Então ele está em 0,98 e eu queria baixar aqui o meu preço médio de 9,71. Então aí foi uma oportunidade que eu vi de também poder ganhar aqui no longo prazo. Então eu acredito que amanhã já vai estar consolidado aqui no MyProfit e eu volto com vocês para mostrar como que ficou a nossa carteira consolidada após esses dois investimentos. Pessoal, voltando então aqui, já atualizou aqui nossa carteira no MyProfit. Podemos ver aqui que já aumentou para 17 mil investidos. Aqui já foi mais de R$1.000 que nós compramos nos fundos imobiliários e R$300 do aporte desse mês foi em Bitcoin. Então, vindo aqui nos resultados em posição detalhada, nós conseguimos ver os dois fundos imobiliários que nós já compramos, que foi aqui
o Razag 11 e o MXRF 11. Então já aumentou o número de cotas aqui e também já deu a diminuída no preço médio, onde eu tinha falado para vocês que era o meu intuito era baixar esse preço médio para uma possível aumento do valor da cota nesses últimos dias. Então voltando aqui na parte da Rico, eu vou vir aqui consultar o extrato. Então aqui já foi também feito o TED que eu fiz para o banco da Rico aqui, para estar liquidando a operação que nós fizemos. Tinha um saldinho aqui na conta e eu depositei o restante. Abrindo a nota de negociação aqui, onde foi feita a compra, foi comprado aqui o Razag, então foi preço de 8,72 e o MXRF 11 foi no preço de 9,11. Então, podemos ver aqui que no preço do dia de hoje, o MXRF já subiu aqui para 9,28 cada cota deles e o fundo Razag também subiu para 8,75. Então, eu comprei 8,72 e 9,11. Deu uma subidinha aí. Mas eu tenho esperança aí que esses dois fundos aumentem ainda mais quando melhorar o mercado imobiliário aqui no Brasil. Porque eles estavam com o valor um pouco abaixo, descontado aqui do valor que ele realmente vale. Então, atualmente, a nossa posição é essa na carteira aqui do canal. Temos aqui todos esses investimentos. O que nós estamos aqui mais perdendo é o BTHF 11, porque eu paguei um preço médio muito caro dele e ele caiu bastante nesses últimos dias, porque ele é um fundo de fundos. Então, um fundo de fundos, quando o mercado imobiliário cai, ele é mais afetado ainda. Quando o mercado sobe, ele vai subir mais que o mercado. Então, por isso que ele está um resultado bem negativo aqui. E os nossos ganhos aqui, Bitcoin, quando nós compramos R$600 deles lá em 453 mil reais. Então deu uma alta muito forte do Bitcoin agora, subiu para 543 mil. Então nós estamos ganhando aqui 19,67% em menos de um mês aí que nós compramos esse Bitcoin. E também aqui os fundos deu uma subidinha, mas ainda estamos um pouco negativo neles. E a esperança é que eles subam ainda mais nos próximos anos. Então a intenção aqui do canal é uma carteira focada em proventos e rendimentos para entrar uma renda passiva todo mês. Aqui embaixo, então, vindo no painel de proventos, nós conseguimos ver uma tendência de aumento aqui. Lá no mês de janeiro, todos os proventos da carteira rendeu aí R$ 34,77. Em fevereiro, ele deu uma diminuída, então foi para R$ 30,69. Em março, aumentou para R$ 32,64. Em abril, aumentou para 35. E agora com essa compra dos fundos imobiliários, em maio, a tendência é crescer ainda mais. E daí, ao longo dos anos, tá aumentando essa renda passiva para mostrar para vocês aqui como que funciona uma renda passiva entrando todo mês na sua conta e você reinvestindo esse capital. Agora eu coloquei aqui nos últimos 12 meses qual que foi o recebido aqui de proventos. E vocês podem ver que ele está meio estável, está numa linha reta. Alguns meses ele subiu por causa que algumas ações pagaram rendimentos, mas nos outros meses está bem equilibrado. Mas nos próximos meses, que agora eu consolidei a carteira aqui do canal, vocês vão ver um crescimento bem acelerado aqui nos investimentos, porque nós vamos estar colocando dinheiro todo mês em fundos imobiliários, em ações que pagam rendimentos, para estar aumentando cada vez mais a renda passiva aqui da carteira. Aqui embaixo tem um gráfico muito interessante, onde mostra qual que foi a porcentagem de cada ativo que trouxe de rendimento. Então, 56% são de fundos imobiliários e mais 19,9% de fundo de agro, que é o Razag 11. Então, mais de 70% só de rendimento de fundos imobiliários e 24% aqui em ações. Então, aqui ele nos dá bem detalhado nos últimos 12 meses qual foi o dinheiro que foi entrado na conta aí por setor. E aqui também ele detalha em quais ações que pagaram mais dividendos. Então aqui a maior parte foi de CEMIG, Sanepar, aqui também B3 pagou dividendos e Itaúsa também. Então ele detalha bem certinho aqui quais são que estão pagando dividendos. E aqui, se você também entrar, pode ver que foi fundo imobiliário e o restante foi em ações, ó, Fiagro, aqui embaixo foi em ações. Então, o MyProfit detalha muito bem. Então, esse foi mais um aporte aqui na carteira do canal sobre esses investimentos que nós estamos avançando cada mês. Então, se você quer acompanhar, quer saber como que está se desenvolvendo essa carteira, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal
para você não perder nenhum episódio e melhorar aí o seu conhecimento em relação a finanças e investimentos. E agora é com você, né? Até o próximo vídeo.